As incertezas da vida, né? Como elas fazem a nossa cabeça rodar. A gente foi convencido de que a gente tá atrasado, de que nada que a gente faz é bom o suficiente. Isso deixou a gente deprimido, ansioso e até mesmo duvidando do valor da vida. E sentido faz, afinal de contas, a gente vive num sistema que a gente não consegue driblar. Mas será que não tem outro jeito? Um outro jeito de voltar a aproveitar a sua vida, de se reconectar com as partes mais verdadeiras que você tem. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente, o nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamentos. Não se esqueça de seguir o podcast ou de se inscrever no canal se você estiver assistindo no YouTube. E se você quiser me acompanhar fora do podcast, o meu @, tá aqui embaixo para você seguir. Se você já me assiste há um tempo, ou me escuta, você sabe que eu tenho TDAH. E eu falei um pouco sobre isso, mas eu acho que muita gente não compreende quanto o TDAH afeta realmente o dia de uma pessoa. Eu sou muito grata pela minha vida, pelos meus privilégios, pela minha posição, pelo fato de eu conseguir gravar um podcast desse. Mas depois de trabalhar tanto na minha saúde mental, eu finalmente entendi que tinha um padrão acontecendo que eu nem percebia. E no meu caso era em função da neurodivergência, mas no seu pode ser relacionado a várias coisas, ansiedade, depressão ou medo da vida mesmo, do futuro. Mas eu percebi que mesmo antes de levantar da cama, eu já tinha decidido o que meu dia ia ser, ou o que minha vida ia ser. Porque se eu decidia assim que eu acordava, como é que aquele dia seria, e eu jogava tudo pro alto porque um dia da minha semana não tinha sido perfeito, então aquela semana tinha sido desperdiçada, então um grupo de dias era jogado fora simplesmente porque eu julgava que não era bom o suficiente. E quem que decidiu que não era bom o suficiente? Eu digo que esse pensamento faz sentido porque a gente escuta a vida inteira. Nossa, você é desleixada, né? Não tá fazendo o suficiente. Mas o que você vai fazer? Mas o que você faz? E quanto é que você ganha? Na verdade, revelam as coisas que você gostaria de estar fazendo. Ou as coisas que você fez e agora elas não parecem tão importantes. Por quê? E a gente não encontra uma resposta tão simples. Tudo que a gente sabe é que não é o suficiente. Eu percebi que eu vivia num padrão de 8 ou 80. E eu ainda vivo. Então, se um dia não foi extremamente perfeito, de acordo com a barra de perfeição que em algum momento eu fixei na minha cabeça que era necessário seguir, então não valia a pena fazer nada. Porque se eu não podia ser perfeita, então qual era o ponto de sequer tentar? Mas hoje foi um dia diferente. Hoje eu acordei e eu realmente pensei se eu quero viver a minha vida dessa forma. E eu já tinha me feito essa pergunta várias outras vezes. Será que eu quero viver a minha vida dessa forma? Não, né? Então vamos ser mais bondosa comigo mesma. Mas parecia que durava pouco. Parecia que em algum momento ali eu falava, bom, tá, eu vou ser bondosa. Na semana seguinte eu já não estava sendo bondosa de novo. Porque a consistência não estava ali. Eu tinha valores fortes o suficiente para ir na academia. Saúde, bem-estar, motivação. Até lidar com a depressão. Mas ainda assim parecia que eu estava treinando um robozinho ou um animal, ou eu sentia que eu me colocava numa posição comigo mesma que era tão desvalorizada. Parecia que se eu não aprendesse a dar a patinha, eu era inútil. Eu fico pensando, muita gente diz pra você imaginar você quando criança, se você seria cruel com uma criança como você é, com você mesmo, na sua fase adulta. E é claro que não. E é engraçado, mas quando eu pensei num cachorrinho não conseguindo dar a pata, será que isso define o cachorro? E eu não tô fazendo essa comparação pra gente se desvalorizar, não, pelo contrário. Mas é que a gente tem muito mais empatia, às vezes, por um animal, ou por uma criança, ou por qualquer pessoa que não seja você, qualquer ser que não seja você, do que a gente mesmo. E isso é uma questão. É cansativo. E eu mencionei o TDAH porque é cansativo. E eu tô tão cansada de fingir que não é. A verdade é que eu tenho dificuldade em gravar o podcast. Eu tenho dificuldade em iniciar muitas tarefas do meu dia a dia, como, por exemplo, também na academia. É porque eu não gosto? Não, eu adoro. Eu adoro. Hoje em dia eu adoro tanto quanto eu gostava antes? Não. Mas eu sei que, no fundo, eu tenho que ir porque... Tudo bem, talvez eu não tivesse que ir, talvez eu pudesse achar outras atividades. Mas eu sei que ali tem algo importante, que é uma meta a longo prazo, que é manter a minha saúde, me mexer, cuidar do meu corpo, da minha mente. Mas parece que no dia a dia virou outra coisa. Virou uma prova de se eu sou gostosa o suficiente, se eu sou bonita o suficiente. Ou se eu tô mostrando pra alguém que eu tô indo. Eu posso dizer pra alguém que eu tô indo. Eu posso comer uma coisa diferente porque eu fui. E quando eu não vou, eu não tenho direito a nada disso? É engraçado que aciona um alarme aqui, que sempre aciona. Esse alarme de meses em meses, tempos, ele aciona. É um alarme de incêndio, que inclusive quando estiver pegando fogo eu não vou saber. Porque ele é acionado com tanta frequência que eu já não levo mais a sério. Mas achei engraçado ele tocar exatamente nesse momento. Porque será que não existe um aviso
quando a gente começa a se forçar a fazer coisas que a gente não gostaria de fazer. Eu não tô falando de preguiça, não. Eu não tô falando de, querer adiar ou procrastinar. Eu tô falando realmente de coisas que talvez você não se identifique. Eu tive que me perguntar várias vezes, será que eu me identifico de fato com a academia? Tá, nessa fase da minha vida eu me identifico, mas será que nessa outra eu continuo me identificando? Por que a gente é esperado a ser uma coisa a vida inteira? Uma coisa só, quando a gente acorda diferente todos os dias. Por que tem que ser tudo tão perfeito o tempo todo? Eu, de verdade, eu percebi que eu esqueci de viver. Eu esqueci de viver o meu dia a dia, de apreciar as coisas simples, assim. Eu nem digo isso de um jeito cafona, que eu sei que é um pouco cafona. Mas eu realmente, assim, eu comprei umas plantinhas pequenas, assim, e tornei um hábito de acordar e regar. Eu sei que parece super bobo e simples, mas são coisas que eu não me permitiria fazer um tempo atrás, justamente por causa desse perfeccionismo. Então eu tô descobrindo como ser mais bondosa comigo mesma no dia a dia. A partir do momento que eu não saí da cama ainda, eu não tenho como decidir se meu dia foi bom ou ruim. Eu não tenho como decidir se eu vou fazer todas as coisas que eu me propus ou não. Você não entender que um dia é feito de pequenas coisas, de pequenos momentos, de microtarefas. E quando eu olho pra ele como essa coisa difícil de alcançar, meu Deus, um dia produtivo, tem tanta expectativa em cima disso, tem tanta carga. E eu decidi que eu não queria mais viver assim. E foi um processo difícil, e ainda é. Porque não é só porque eu decidi que eu não vou mais viver assim, que eu não vou mais viver assim da noite pro dia. Então tem sido um treino. Todos os dias eu tenho que lembrar, peraí, por que você tá sendo tão rígida com você mesma? E ironicamente, é isso que faz produzir mais, é isso que faz a vida ficar mais palatável, mais divertida, mais vida. E eu tenho que admitir, é cansativo lutar todos os dias contra mim mesma, sendo que eu nem levantei ainda. Eu não gosto muito de dormir. Tipo, eu amo dormir, mas eu não gosto muito da ideia porque me dá ansiedade toda vez que eu vou dormir. E eu não sei se é porque eu tenho medo de não acordar de novo, eu não lido muito bem com a morte, se é o fato de eu achar que eu poderia estar fazendo mais coisas enquanto eu tô dormindo, trabalho enquanto eles dormem, toda aquela coisa tóxica. Mas eu comecei a perceber que descansar não era perder tempo e que acordar de manhã não deveria ser uma tarefa atrás de tarefa. Caramba, mais um dia de vida. Que incrível, que bom. Ou talvez nem tão otimista e idealista, mas nossa, eu acordei. O que será que hoje propõe? E eu acho que isso é mais difícil, encaixar dentro de uma rotina que é toda regradinha e certinha, porque, né, CLT existe e tem muitas questões aí. Eu acho que eu prefiro buscar novas descobertas em lugares mundanos e simples do que me maltratar durante a minha vida inteira, dizendo que o que eu fiz aquele dia não foi bom o suficiente, ou que eu não vou conseguir dar conta de tudo que eu quero fazer. Talvez eu não tenha como fazer um monte de coisa em 24 horas. Ir na academia e fazer 15 vídeos e nananã, e fazer uma obra cinematográfica, e trabalhar e pagar as contas. Talvez hoje eu consiga gravar um episódio do podcast. Então é uma boa reflexão começar a entender que às vezes você vai precisar de mais de um dia para fazer uma coisa. E pode parecer muito grande, mas a cada mini conquista que você tem no seu dia a dia, o projeto a longo prazo fica mais tranquilo, fica mais natural e leve de se fazer. Então, eu não posso muito pensar se eu vou na academia a semana inteira, mas eu posso pensar se eu vou hoje. Eu posso focar no podcast de hoje e fazer o meu melhor dentro disso. E talvez não seja perfeito, talvez não seja o que eu idealizei. Será que eu quero ficar fazendo tudo perfeito? Será que eu consigo? Será que eu não estou mais me cansando do que vivendo nessa busca por perfeição? E será que eu já não tenho coisas contra mim o suficiente? A partir do momento que eu sou neurodivergente, meu cérebro já quer me convencer a não fazer nada das coisas que eu quero fazer. E é impressionante, eu nunca me arrependo de fazer essas coisas. Sempre que eu termino um treino, ou um podcast, ou um vídeo, ou um trabalho, eu saio sorrindo, orgulhosa de que eu consegui me convencer a fazer. E eu vejo que eu não tinha nem que me convencer em primeiro lugar. Ontem também eu cozinhei meu almoço. Eu sei que isso parece uma coisa muito... Oh, meu Deus. Mas eu tava muito acostumada a ficar pedindo iFood e tal. E é caro. E não só isso, mas é menos saudável e tem todas as suas questões. Eu sei que não é todo mundo que vai ter tempo de cozinhar o almoço ou que vai ficar, às vezes, até 3 da manhã cozinhando a comida da semana. E eu percebi que eu teria tempo de fritar um peito de frango ou, sei lá, cortar uns vegetais, sabe? E qual era a desculpa que eu tava trazendo pro meu dia? Por que eu não parava para poder me cuidar? Porque isso é um tempo que eu tô me cuidando, isso é um tempo que eu tô me dedicando a mim mesma. Eu sei que o próprio iFood é um puta privilégio poder pedir e tudo mais, mas realmente, de fato, estava fazendo diferença nas minhas contas, sabe? Então, o que tinha de tão errado de eu tirar, às vezes, meia hora, porque nem uma hora inteira, mas meia hora para fazer uma refeição que eu ia me sentir bem depois, e tão melhor,
E mais que isso, eu ia começar a parar de gastar tanto, que é uma coisa que é importante para poder caber dentro do meu planejamento financeiro. Então são pequenos, entre aspas, sacrifícios, que às vezes nosso cérebro nos convence que são sacrifícios, ou que é uma coisa, ai meu Deus, e fazer o almoço, e fazer o café, sei lá, coisas assim, limpar a casa. São tarefas do dia a dia que, para um cérebro neurodivergente, independentemente se é limpeza ou se é cozinha ou se é, às vezes, até interações sociais, cara. Às vezes até sair de casa para mim é difícil. Isso também tem a ver com a depressão, claro, mas parece que o esforço é muito esforço, às vezes, ter bateria social, sabe? É muito esforço, às vezes. Ah, pra quê? E tem sempre esse questionamento de pra quê, como se meu cérebro já previsse, tipo, aqui vai ter um perigo, porque você vai conhecer gente nova e todo mundo vai te odiar. Eu juro por Deus que meu cérebro às vezes me coloca nesse lugar. Você vai ter que ter energia, você vai ter que colocar alguma frente. Sendo que eu nem consigo colocar uma frente. Eu nem sou o tipo de pessoa que consegue fingir. Fica na minha cara estampado quando eu não gosto de algo, quando eu curto alguma energia, quando eu não curto. E também, por que eu não só penso, tipo, poxa, eu posso ir embora a qualquer coisa? Então, coisas pequenas do dia a dia que acabam me sobrecarregando são coisas que eu aprendi em algum momento que eram difíceis de fazer. É difícil de manter uma interação social, é difícil de me alimentar bem, é difícil de ir na academia. Só que é difícil mesmo? Depois dessa sensação ruim, que é uma sensação horrível, né? De resistir. Às vezes o resistir é o mais difícil de tudo, porque eu juro que quando eu vou lá e faço meu treino e tal, não sei o quê, depois eu me sinto muito bem. Então, o resistir já não é uma coisa, já não é a parte mais pesada do processo. É resistir, é ficar tipo, ai, não quero, não quero, não quero. Não sei, quando eu aceito que eu vou, eu não espero mais perfeição. Isso para qualquer coisa na minha vida. Eu vou com o intuito de ir. E olha como isso alivia a pressão. E, ironicamente, é isso que faz as coisas fluírem melhor. Ou o seu desempenho melhorar. Porque ninguém quer fazer nada forçado, né? Ninguém quer fazer uma coisa que não quer fazer. Então, parece que eu comecei a entender que tem atos de amor próprio que eu posso fazer por mim, que não são coisas tão, ai meu Deus, você se olha no espelho e você diz que você se ama, e aí você não sei o quê. Não é tão complexo, eu acho, sabe? Eu acho que é muito mais sobre os pequenos cuidados que você tem com você no dia a dia. E eu tinha muita dificuldade de fazer isso, porque não era rápido, não era fácil, não era uma coisa que eu estolava os dedos ou que eu abri o celular e estava na minha frente, eu tinha feito. Não, era uma coisa que, de fato, eu tinha que me esforçar um pouco. Mas olha que coisa, não é nem tanto assim. Então, eu acho que a reflexão desse episódio é você se perguntar, talvez, que áreas da sua vida você tem catastrofizado, que coisas que você gostaria de fazer, que você tem se convencido que você não quer, ou que você tem desistido antes de tentar, ou que você tem colocado na sua cabeça que é uma coisa impossível, mas é uma coisa que, por você se dizer que é impossível, se torna impossível, sabe? E eu acho que isso serve para várias coisas na vida, vários objetivos. Eu também tô postando muito nas redes sociais agora. E eu faço rede social há 10 anos, mas eu tô conseguindo falar com vocês e alcançar mais gente no podcast. E agora eu também tô conseguindo entender como eu me mostro verdadeiramente nas minhas redes sociais também, sabe? Isso foi uma coisa que foi difícil de navegar, porque eu lembro quando eu comecei que eu queria ser um monte de coisa, um monte de gente ao mesmo tempo, que não era eu. Depois eu lembro de uma fase em que eu fazia, mas totalmente infeliz e desmotivada. Eu não queria fazer, mas eu fazia porque eu tinha me convencido de que era aquilo. Sem nem entender, tipo, será que isso é uma fase de teste? Será que é esse formato que eu quero? Até encontrar o podcast, nossa, foi muita coisa. E não só isso, mas eu tive um outro e eu desisti de fazer isso várias vezes. Então, assim, o processo desse projeto, ou de qualquer outro projeto que você se propõe a fazer, ele não é uma prova do seu valor. Afinal de contas, você começou porque você queria ou porque você gostava. E tá tudo bem você deixar de gostar. Mas essa é a diferença entre os objetivos a longo prazo e os objetivos de curto prazo. Os objetivos em curto prazo, ok, você consegue com mais facilidade, com mais rapidez e você já sente aquela recompensa de uma forma mais intensa. Porque é rápido, tá ali. E o cérebro adora. Agora, quando é uma coisa que às vezes vai perdurar por anos e você vai ficar muito tempo sem ver a recompensa, parece que você não está evoluindo. Mas são as pequenas coisinhas que fazem a diferença. Como, por exemplo, eu ver um comentário que alguém sentiu falta de um post meu, ou eu ter batido 1000 ouvintes. Isso parece muito pequeno para muita gente, mas para mim é uma grande vitória, porque, nossa, eu lembro quando eu tinha 10. Então,
Você não precisa fazer uma festa toda vez que você conquistar uma coisinha, mas reparar, às vezes, observar e falar, nossa, legal, já é uma coisa que muda muito, né? A nossa cabeça, a nossa forma de encarar as coisas. E o peso ou a leveza do nosso dia a dia. Eu vou terminar o episódio aqui porque eu não quero que vocês fiquem ouvindo esse alarme de incêndio comigo. Eu juro que tá tudo bem. Não está pegando fogo. Quer dizer, Deus queira, né? Eu espero que tenha feito sentido como sempre. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal ou seguir o meu podcast. Ou seguir o meu podcast na plataforma digital que você escuta. Aproveita também para me seguir no Instagram e ficar atualizado da minha vida e das minhas reflexões. Eu te vejo semana que vem com mais um episódio de Sinceramente. Um beijo. Ui, ui. Ai, ai.